Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28, vamos ler um texto bíblico, o versículo de número 18, 19 e 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo 18, 19 e 20, que nos diz assim: E Jesus veio e lhes falou dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Agora vamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e o versículo de número 15, que nos diz assim, Marcos 16, 15, E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Amém. Eu quero ainda agregar a esse texto, porém não lê-lo, mas que os irmãos possam também agregar aí para a nossa meditação, o texto de Lucas 9, o versículo 1 e o 2, que diz que o Senhor, tendo reunido seus apóstolos, deu a eles poder e autoridade para pregar o Evangelho do Reino, e os enviou a pregar o Evangelho do Reino, a curar os enfermos e expulsar os demônios. Nós queremos trazer aqui nesta noite especial que o Senhor reservou para nós, uma palavra sobre missões, sobre a sua importância. E eu quero destacar nestes 3 textos lidos, algumas palavras para nossa meditação. Dos textos lidos, nós queremos destacar a palavra pregar, ou pregação, queremos destacar a palavra mundo e queremos destacar a palavra evangelho. Jesus chamou, convocou, discipulou 12 homens e deu uma missão a estes homens. Jesus disse a eles: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. A missão destes homens seria uma missão árdua, mas o Senhor sempre esteve com eles em todos os momentos. Em todos aqueles 3 anos de discipulado, o Senhor teve com eles no momento de debilidade, no momento em que eles sentiam temor, no momento em que lhes faltava a fé. Algumas vezes Jesus foi duro com eles, pregou de maneira dura, com a finalidade de que eles crescessem, amadurecessem, porque a obra que eles teriam que fazer era uma obra árdua e eles precisariam amadurecer, crescer para desenvolver esse trabalho. Uma vez que o Senhor Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou ao 3º dia, Ele apareceu aos seus discípulos, falou com eles e deu a eles ordem, e deu a eles uma missão. E a missão primordial que Jesus deu aos discípulos foi que eles pregassem a palavra por todo o mundo. A primeira palavra que nós destacamos do texto lido então é a pregação. Jesus envia os discípulos
e ele dá o método missionário aos seus discípulos. O método missionário que eles deveriam empregar nessa missão era a pregação do Evangelho. Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 17, a Bíblia diz que Jesus começou a pregar o reino de Deus por todas as aldeias e circunvizinhança, curando os enfermos, expulsando os demônios. Jesus, a partir daquele então, começa o seu ministério e começa a chamar homens com uma finalidade especial. Ao chamar um dos seus discípulos, ele disse: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homem. Jesus entregou a eles a missão então de pregar o Evangelho. Este Cristo que nos chamou para a obra, ele prometeu não deixar o obreiro sozinho, mas está com ele nos momentos de tristezas, de angústia, de perseguição, de calúnia, de provação. Ele disse: eu estarei contigo, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o fim do mundo. Jesus, quando envia o seu obreiro, ele dá o método pelo qual o obreiro deve trabalhar, que é na pregação do Evangelho. Eu estava um dia em um mercado em Chiclayo, de porta em porta saí aquele dia, e evangelizando e caminhando pelas ruas de Chiclayo, cheguei a um mercado. Naquele mercado comecei a distribuir folhetos, e nas esquinas eu parava e pregava a palavra àquelas pessoas que ali estavam. Ainda não falava muito bem o espanhol, até que uma senhora que estava em uma banca vendendo peixe me chamou, curiosa por saber de onde eu era. Então começamos a conversar e ela disse: querido, eu também sou crente, eu sou da igreja adventista. E eu disse: muito bem, minha irmã. Ela disse: olha, quando o Senhor estava pregando ali, eu senti um desejo de lhe ajudar, e agora, conhecendo a sua história, eu quero lhe dizer uma coisa: eu não vou deixar a minha igreja, mas eu tenho muitos amigos que ainda não são crentes, e eu vou levar o Senhor na casa de cada um deles, e o Senhor vai pregar a palavra a eles, e a alma que o Senhor ganhar vai levar para a sua igreja. Jesus, ele nos dá o método deve ser a pregação, e usando este método, ele abrirá as portas, e o Evangelho crescerá, porque Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus dá aos seus discípulos o método pelo qual eles devem divulgar a palavra. Jesus diz a eles que eles deveriam pregar. Paulo diz, escrevendo ao jovem Timóteo, dizendo que ele deveria pregar a tempo e fora de tempo. É necessário pregar o Evangelho, pois Paulo diz: como crerão se não ouvirem? Nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque Jeremias diz no capítulo 23, versículo 29, não é a minha palavra como o fogo, diz o Senhor, e como o martelo que quebra a pedra. Esta palavra é como espada de dois gumes que penetra o coração do homem. Jesus manda os discípulos fazerem uma missão, mas ele dá o método pelo qual eles devem trabalhar. Pregando a palavra de Deus em Chiclayo, muitas coisas aconteceram. O trabalho missionário transcultural, ele leva um tempo para ser edificado, para se manter. Nós estávamos com 8 meses evangelizando pelas ruas de Chiclayo e não acontecia nada. Um dia eu avistei uma senhora sentada na porta,
e me acerquei a ela e comecei a conversar com ela, falar de Jesus. Notei uma tristeza no rosto daquela senhora. Então eu disse para ela que Jesus lhe amava e comecei a falar do projeto de salvação. Ela então começou a abrir o coração e a dizer: olha, pastor, eu estou muito triste e às vezes fico pensando, será que Deus ouve a oração? Eu disse: o que está passando? Ela falou o que estava passando. Ela disse que tinha uma filha que estava doente e há muitos dias não se levantava da cama. O meu coração começou a palpitar forte naquela ocasião. Eu entendi que aquele momento era um momento em que Deus poderia obrar e o seu nome ser glorificado. Comecei então a dizer a ela: olha, senhora, eu conheço um Jesus que ressuscitou mortos, eu conheço e sirvo a um Deus que abriu o mar vermelho, eu conheço um Deus que cuidou de um povo no deserto e não fez com que nenhum deles perecessem. E aquela mulher começou a se alegrar. Eu disse para ela: Jesus, Ele sana as enfermidades. E ela começou a alegrar e disse: pastor, pois vamos subir aqui para o Senhor orar pela minha filha. E ao subir ali eu também conversei com a senhora e comecei a animar ela na convicção, porque Deus colocou essa convicção: o Senhor ia curar esta jovem, e nós oramos por ela e ela foi curada, bendito seja o nome do Senhor. Se levantou da cama e naquele momento aquelas duas mulheres que ali estavam se alegravam no Senhor, e elas foram as duas primeiras almas que nós ganhamos em Chiclayo. Depois de uns dias eu fui visitar ela e ela me levou para uma sala grande. Eu disse ontem na Coab: eu não sei os irmãos, mas pastor, quando vê uma sala grande, já imagina que ali pode ser uma igreja. E eu disse: irmã, que sala grande a senhora tem, não é verdade? Ela disse: sim. Eu disse: que lhe parece se nós dirigimos culto aqui uma vez por semana? Ela disse: pode vir, pastor, se o senhor quiser dirigir, pode vir. E uma vez por semana nós começamos a dirigir culto ali, e já não era mais só aquela senhora, mas ela, as suas filhas e filhos, os seus netos, que estavam ali reunidos ao redor da palavra, alimentando-se da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus também mostra, aqui nós destacamos a palavra mundo. Ele dá a dimensão do trabalho missionário. Às vezes nós estamos fixando os olhos somente na cidade onde vivemos, somente no bairro onde vivemos, e às vezes somos egoístas em não querer ajudar aqueles demais que estão perecendo por falta de conhecimento. Jesus então chama a atenção do seu discípulo dizendo: ide por todo o mundo. Ele mostra a dimensão. Ele diz que a palavra deve ser pregada tanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ele diz que deve ser simultaneamente. Nós devemos pregar aqui em Bacabal, devemos pregar nos bairros de Bacabal, no estado do Maranhão, no Brasil, mas também além fronteiras. Quando nós entendemos a dimensão do trabalho, resulta em glória para o nome do Senhor Jesus. O mundo então é o campo, e Jesus disse: levantem os vossos olhos e vejam os campos que já estão brancos para a ceifa. Nós precisamos olhar muito além do que nós podemos olhar, com os olhos de Deus, com os olhos espirituais, e entender que o Peru precisa, mas não somente o Peru, também a Venezuela, também o México, também os países que são perseguidos, todos precisam conhecer o Salvador. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Jesus disse que o trabalho deve ser feito de forma simultânea aqui e acolá. Enquanto os irmãos estão ganhando almas aqui em Bacabal,
Nós também estamos evangelizando lá em Chiclayo, e muitas vidas estão sendo restauradas. Não são só eles, mas existe uma igreja lá, uma igreja conformada, queridos irmãos, por pessoas que estavam vivendo nas drogas, famílias que estavam por um fio de cabelo para ser destruída, mas Jesus restaurou, porque Ele é vida plena. Você já imaginou se nós ficássemos apenas evangelizando Bacabal? Será que seria tão glorioso como ver frutos de um trabalho missionário em outro país? Tudo isso, queridos, porque todos nós resolvemos ajudar no trabalho missionário, no trabalho da evangelização. Estes homens aqui estão testemunhando do que Jesus faz, porque esta igreja resolveu investir em missões transculturais. Agora imaginem, queridos, nós temos hoje uma família em outro país. Imagine se fosse duas, imagine se fosse 3 ou 4 famílias, ou 10 famílias, em países distintos, pregando o evangelho, e Jesus cooperando com eles. Eram vidas alcançadas. Então vamos olhar a necessidade do mundo e enviemos missionários a ele. Vamos enviar mais missionários. Para isso nós precisamos investir muito mais. O Senhor Jesus disse ainda que os discípulos deveriam pregar o evangelho. O Senhor dá aos discípulos o método missionário. O Senhor dá aos discípulos a dimensão do trabalho missionário. Mas Jesus também dá aos seus discípulos o conteúdo do trabalho missionário, que deveria ser o evangelho. Eles não poderiam se ocupar em outra coisa senão pregar o evangelho. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz: o que eu recebi do Senhor, também os tenho ensinado. Nós precisamos, como obreiros do Senhor, pregar o evangelho, porque Paulo diz que é o evangelho que transforma, que é o evangelho que é o poder de Deus para transformar, é o evangelho que sana os enfermos, é o evangelho que levanta os paralíticos, é o evangelho que tira a tristeza do coração, é o evangelho que dá de volta o sorriso, a esperança, é o evangelho que abre a porta do céu para a vida eterna em Cristo Jesus. É o evangelho que transforma as vidas. Se eu tivesse lá no Peru falando de futebol, porque os peruanos gostam muito do futebol, e o futebol também muitas vezes foi uma porta para que começáramos uma conversação de evangelização. Quando as pessoas descobriam que nós éramos do Brasil, se interessavam por um assunto. E qual assunto? O futebol. E pegando este assunto, nós terminávamos sempre evangelizando e falando de Jesus Cristo, falando do amor de Cristo a eles. Se nós ficássemos apenas no futebol, o nome do Senhor não seria glorificado, mas o nome de Jesus é glorificado através da pregação do evangelho. Eu quero finalizar esse momento dizendo aos irmãos que 7 anos depois do trabalho missionário iniciado em terras peruanas, nós temos uma igreja formada, nós temos um obreiro que hoje é presbítero, e no final do ano nós já vamos apresentar ele ao santo ministério, e se Deus permitir, ele será a pessoa que nos substituirá quando tivermos a necessidade de deixar o trabalho, de voltar, quem sabe, ao Brasil, ou de ir a outra nação, começar um novo trabalho. Nós temos hoje um diácono também lá com ele, trabalhando com ele naquela nação.
E nós temos aqui 2 irmãos, o Alex e o Medina, eles são auxiliares do trabalho lá. O trabalho começou comigo, a missioneira e os meus filhos. Nós íamos para a igreja e só nós dirigíamos o culto. Eu disse que por 8 meses foram nós, apenas nós, até que Jesus salvou as primeiras 2 irmãs, que vieram também a ser as primeiras 2 batizadas em água. Em todo esse lapso de tempo que ali estamos, nós já ganhamos cerca de 40 pessoas que estão congregando aí conosco. Nós já realizamos 3 batismos em águas, nós já temos um obreiro, nós já temos um diácono, nós já temos 2 auxiliares, tudo isso para a glória do nome de Jesus Cristo. É difícil abrir um trabalho no Brasil, é difícil trabalhar lá no interior, lá no sertão. Eu trabalhei por 4 anos como missionário no sertão do Maranhão. E como era difícil formar, ganhar pessoas. Mais difícil ainda é ir a outro país, sem saber falar a língua deles, o idioma, sem ainda estar acostumado com a comida, com o clima, ter que aculturar-se para depois começar a pregar. É difícil, mas o Senhor, que disse em Mateus 28, nos últimos versículos, disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele esteve cooperando com sinais, ele esteve cooperando nos momentos em que nós estávamos muito debilitados, desanimados, sozinhos. Deus cooperou e o nome dele foi glorificado, e hoje nós temos uma igreja formada. Nós já temos um terreno comprado, porque os irmãos aqui contribuíram para isso, através da oferta de vocês, da ajuda da nossa irmã Maria Raimunda. Nós conseguimos comprar um terreno de 12 por 20. A igreja então já tem um terreno para mais para frente construir um templo. Meus irmãos, tudo isso foi possível, porque os irmãos todos os meses contribuem com o carnê missionário, com a oferta missionária, com as ofertas voluntárias para a Secretaria de Missões. 31 mil reais devem ser arrecadados todos os meses. Eu imagino que o pastor Jorge se preocupa, porque muitas vezes está chegando o fim do mês e ainda não se arrecadou para pagar todos os missionários. Graças a Deus que ele já relatou que 20 deles já foram pagos, sendo hoje 15, mas ainda faltam alguns deles. Alguns deles estão esperando a ação dos amados irmãos, a preocupação dos irmãos em colocar a mão no bolso e dizer: eu vou entregar a minha oferta no dia correto, não vou esquecer que todo dia X o missionário precisa receber, porque ele tem um aluguel para pagar, porque ele tem uma conta de energia para pagar, e nós o fizemos descer ao poço. Estamos aqui segurando a corda, e no que depender de mim, o missionário será bem sucedido. No que depender de mim, o missionário pagará suas contas em dia, para que ele tenha condições e ânimo de somente pregar o Evangelho de Jesus. Eu quero dizer aos irmãos, um dia em Chiclayo, eu tive um problema com a tarjeta, com o cartão do banco, e era o dia de pagar o aluguel da senhora, e a senhora veio me cobrar e disse: Senhor, já é o dia de pagar o aluguel. Eu disse: senhora, a senhora vai me perdoar, mas hoje eu não vou poder pagar, eu estou com um problema no cartão, espere uns dias. Ela me olhou e disse: eu não tenho nada a ver com os problemas que o senhor tem, eu quero receber o meu dinheiro. Vocês entenderam como é a situação? Algumas vezes as pessoas não vão entender a situação do missionário lá longe. Por isso nós devemos honrar com os nossos compromissos.
de ajudar a nossa Secretaria de Missões a também ajudar esses missionários em tempo real, para que eles não passem por situações como essa. Eu não paguei não porque não tivesse, mas porque eu tive um problema com o cartão. Então, meus queridos, nós precisamos investir na obra missionária. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Nós precisamos investir no trabalho missionário. Deus conta com cada um de vocês. É momento de que nós tomemos a consciência de que Deus chamou a cada um de nós, para que nós juntos façamos missões. Nós podemos fazer muito mais por missões. Nós podemos chegar muito mais longe. O Senhor Jesus nos ensinou que devemos orar por mais obreiros. Mais obreiros é necessário mais recursos que os irmãos devem ofertar. Eu já passei pela casa de vários irmãos em Bacabal, passei por várias igrejas aqui, vi que Deus está abençoando os irmãos, que Deus está prosperando esta igreja, tudo porque o irmão tem ofertado, tem dizimado, tem sido fiel, e Deus pode fazer muito mais do que o irmão pode pensar ou imaginar. Diz Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 3, versículo 20, que Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Se o irmão contribuir muito mais com missões, Deus abençoará muito mais a sua igreja, você será muito mais próspero, mas Ele precisa que você contribua na obra missionária, e não deixe esse trabalho parar, amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Senhor, Pai que está nos céus, te louvamos, ó precioso Jesus, pela tua graça infinita, pelo teu amor, Senhor, que nos alcançou. Nós te louvamos, Senhor, pela igreja que o Senhor aqui, ó Deus, levantou. Ó Pai, pelos irmãos que têm contribuído com missões. Deus santo, Deus bendito, nós te pedimos que a tua bênção, que a tua mão esteja sobre eles, que eles, Senhor, sejam muito mais prósperos, e à medida que prosperem, Senhor, eles também possam ser, ó Deus, ó Pai, ofertantes na obra missionária, que eles possam, Senhor, estender as mãos sobre os missionários e abençoá-los, através da sua oração, através da sua contribuição. Deus, que muito mais almas sejam alcançadas, que muito mais missionários sejam enviados, tudo para a glória do teu poderoso nome. Ó precioso Jesus, te louvamos pelo trabalho missionário realizado no Peru, te louvamos pelo trabalho missionário realizado no interior do estado, nos estados vizinhos, Senhor. Ó Deus eterno, em nome de Jesus te louvamos por tudo e te pedimos a tua bênção sobre a tua igreja. Amém e amém.